sejam bem-vindos ao Futuro em Pauta. E ó, estamos de rosa porque estamos chegando, né? Já está chegando o Outubro Rosa e esse é um dos motivos da nossa conversa de hoje, que a gente traz um assunto muito importante para você. Você sabe que os exercícios físicos, eles são importantes na prevenção e no tratamento do câncer? Então, hoje nós recebemos a doutora Gisele Rocha, que ela é oncologista do Grupo Sonhe. Ela está aqui conosco. Muito obrigada, Gisele, pela sua presença. Obrigada pelo convite. E a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho do grupo e sobre... Vamos começar primeiro, doutora, falando a respeito da importância da gente ter um mês que se celebra, né? O Outubro Rosa, que já ficou consagrado, né? Acho que Outubro Rosa todo mundo já lembra, né? Já associa, já estamos de rosinha isso. Também aqui, ó. E todo mundo, é o mês que a gente usa as blusas rosas, a gente tira do armário. O Outubro Rosa, eu acho que é um mês que a gente já comemora, né, entre aspas, há muito tempo, e que foi muito importante, né, para a gente sempre lembrar da prevenção de câncer de mama. Eu sei que às vezes os pacientes, o público em geral diz, nossa, todo mês é uma prevenção de algum câncer diferente, né? Mas isso começou com o Outubro Rosa e com o Novembro Azul, né, do câncer de próstata, e a gente começou a ver que isso se tornou um tema comum. Então, isso é mais para que a população sempre lembre da importância da prevenção, né? A gente começou com o Outubro Rosa, do câncer de mama, com câncer de próstata, e aí a gente vai sempre, em outros meses, também lembrando de algumas prevenções. Eu acho que é sempre importante a gente tá atuando, é um mês que o oncologista, os ginecologistas, mastologistas sempre buscam muito estar em contato com a população. A saúde básica também, ela sempre prepara projetos, eventos que possam aproximar, né, trazer a pauta, né, doutora? Trazer isso. Esse assunto. A gente vê que vários meses, agora a gente celebra vários temas, né? Várias temáticas, mas não deixa de ser uma forma de você lembrar a pessoa, porque às vezes a gente fica no cotidiano, você esquece de fazer um exame, esquece de fazer a prevenção e, querendo ou não, se a gente prevenir, né, é muito mais fácil o tratamento. Muito mais fácil, e a repetição das informações é importante, né? Então, um ano só falando da prevenção não basta. Acho que todos os anos a gente sempre tem que estar falando, né? Então, Sim. Acho que é mais aquela repetição de todo ano lembrar. Isso já fica na nossa cabeça sempre. Então, acho que é essencial. E vamos falar um pouquinho desse projeto do grupo. Vamos falar primeiro do Grupo Sonhe. Onde que o Grupo Sonhe atende aqui em Indaiatuba, atende aqui na região? O Grupo Sonhe é um grupo de médicos, né, de oncologistas e hematologistas, que a gente atua em alguns hospitais da região. A gente atua aqui no Vera Cruz. Em Campinas, a gente atende o Hospital Santa Teresa e o Vera Cruz também. E a gente também atua na PUC, que é no serviço público, onde tem residência médica e tudo. Então, a gente também dá esse suporte. E a gente também está sempre disponível para quem precisar e quem quiser uma consulta, tirar dúvidas, ajudar em algum tratamento, enfim. E eu achei muito legal essa ação que o Grupo Sonhe está fazendo, que é o programa Embaixadores do Exercício Físico. Isso. Explica pra gente, doutor, o que é isso? Bom, essa ideia surge a partir de quê? Eu acho que a gente está numa época que o exercício físico está sendo muito bem visto, né? Acho que mais do que antes. Sim. Antigamente a moda era comer comida gordurosa, comer fast food, e hoje a gente tem uma inversão desses valores, onde as pessoas se orgulham de fazer exercício, onde as pessoas se orgulham de estar com alimentação saudável. Associado a isso, nos últimos anos, tem saído muitos estudos mostrando que fazer exercício físico é tratamento oncológico, né? Faz parte do tratamento. Então, o que a gente pensou? Que a gente deveria escolher embaixadores de exercício físico, né? Pessoas que trabalham com a gente, do nosso grupo, e pacientes que são envolvidos com exercício físico, para a gente fazer programas mesmo para divulgação, para estímulo de exercício físico. Porque a gente sabe que se eu tenho alguém, um irmão, um esposo, um filho que faz exercício físico, isso leva as outras pessoas a fazer. Se o meu parceiro faz exercício físico, isso me leva também, às vezes, a ir para a academia como forma de companhia. Se eu tenho alguém que faça corrida, isso também estimula você a correr junto. Então, a gente parte desse princípio, que quando você se torna embaixador do exercício,
É um título que eu acho que todo mundo deveria ter, né? De estímulo para outra pessoa fazer exercício físico. A gente é voltado para a equipe da oncologia, para o tema de oncologia, mas a gente sabe que seria importante para todos os temas, para qualquer coisa, assim. E quem seriam esses embaixadores, doutora? Os embaixadores lá do Sony, eu não pude participar do evento, porque eu estava em outro estado, participando de um evento. A gente escolheu alguns médicos, o Rafael, a Laís, que são pessoas, os crossfiteiros, aqueles né? que já dão exemplo ali, Que já dão motiva todo exemplo, mundo. tal. Tem a Renata, tem o doutor André, que todo participam Gente, olha de que muitas interessante. coisas. Médicos, vocês sabem o quanto que fazem plantão, né? E ainda assim não deixam de ir lá na academia. Não pode, né? A gente Você também, difícil. doutora? Eu faço exercício regular. Não sou do crossfit, mas faço academia, musculação. Tem que dar o exemplo. Tudo. Não adianta falar pro paciente e não dar o exemplo, né? E a gente vê, né, a doença muito na nossa frente. Então, acho que o maior... Assim, a gente vê tanto benefício sendo comprovado que eu acho que não dá para fugir, sabe? É o melhor remédio e, às vezes, com custo-benefício menor, né? Menor. Uma dúvida que eu tenho, assim, doutora. Geralmente, quando você não tá muito bem, as pessoas falam, fica quietinha, descansa, não faz atividade, poupa o corpo. Como que a gente tá falando de pacientes oncológicos, que eles já são debilitados. Como que a gente faz essa questão de você proporcionar, né? De você motivar a prática do exercício físico, mas respeitando as limitações do tratamento ou que a doença impõe? Isso é importante. Então, assim, a sociedade americana e a sociedade brasileira, elas recomendam que o oncologista oriente que o paciente deve fazer exercício físico moderado a intenso. De 75 a 150 minutos por semana, mais ou menos. Isso vai depender do tempo de exercício. E ele deve fazer musculação, aeróbico, o que for possível. Tá. Então, sempre o que for possível para o paciente. Isso vai depender muito do paciente, obviamente. Então, a gente sempre pede que o paciente ele fale com seu oncologista para ele orientar o que pode e o que não pode ser feito. Não é que a gente vai fazer o treino do paciente. Isso é o educador físico. Se possível, que o paciente ele tenha um acompanhamento com o educador físico, um profissional que entenda das limitações dele, eu acho que é fundamental. E a gente também orientar. A gente sabe que às vezes tem pacientes que ficam com anemia, ficam com as defesas mais baixas. E às vezes mais nesse cansado, período né? mais cansado, a gente sabe que pode reduzir um pouco a intensidade, a gente libera um pouco esse paciente. Mas nunca deixar de fazer exercício. Nunca parar por completo, sempre tentar deixar o corpo em movimento. Exato. A gente sabe que o maior benefício é a atividade moderada a intensa. Então, às vezes tem paciente que acha que fazer caminhada basta. Nem sempre. Ah, é? Eu já ia falar que, tipo, uma caminhadinha ali na esteira. Não necessariamente. Se o paciente tem essa limitação e só pode fazer isso, Tá. ok. Mas se o paciente ele tem condições de fazer um exercício físico um pouco mais pesado, com aeróbico, com estímulos de musculatura, é melhor. Os estudos que a gente tem hoje em dia, eles mostram o maior benefício nessas atividades moderadas a intensas. Então, não no exercício tão leve. Entendi. Por quê? O exercício físico em si, ele reduz provas inflamatórias no corpo, ele reduz insulina, reduz glicose e ele melhora a circulação mesmo do sangue e circulação tecidual. No paciente que está fazendo quimioterapia, isso existe até redução do risco de morte do paciente. Por quê? Porque a quimioterapia pode até fazer mais efeito, porque você tem uma circulação melhor, você tem um tecido mais saudável. Além disso, quando o paciente tem uma musculatura mais desenvolvida, isso também melhora a capacidade que ele tem de tolerar o tratamento. Então, quanto o paciente tem um corpo mais saudável, vamos dizer assim, mais ele tolera o tratamento, mais a gente consegue entregar o tratamento completo. Entende? Então, a gente... É como se o tratamento por si só é muito pesado. Então, se o paciente está bem, a gente vai conseguir entregar um tratamento completo. A gente não vai precisar ajuste de dose, redução de dose. E também o exercício melhora muito a fadiga. A gente sabe que mesmo o paciente, quando ele está muito fadigado, o exercício físico não necessariamente piora. A longo prazo, ele vai melhorar e o paciente acaba ficando mais... Como é que eu posso falar?
Mais fortalecido. Mais fortalecido e vai conseguir tolerar mais o tratamento, entendeu? É um ponto de vista, assim, que eu acho que não é muito divulgado. Que não é muito não divulgado. É mesmo? Porque tem essa questão do mito. Tem. De a pessoa, ela tá doente, ela tem que ser poupada, né? Eu achei muito interessante vocês trazerem esse tema. Porque quando a gente fala de Outubro Rosa, a gente fala é tudo muito importante, da prevenção, da mamografia, tudo que tem que ser feito. Mas nunca tinha visto associar a atividade física a isso tudo. Eu acho muito legal. É muito legal, né? E cada dia tá saindo mais, não só do câncer de mama, tá? Vários outros cânceres. Agora, em junho, foi publicado um estudo para câncer de intestino, com redução de risco. Tem um estudo francês que é muito interessante. Ele pegou cerca de 10 mil pacientes que tinham estágios iniciais de câncer de mama, não eram doença metastática. E metade desses pacientes fizeram exercício e outra metade ficou seguindo sem exercício físico. Quem fez exercício teve uma redução de 18% do risco do retorno do câncer. Em mulheres pré-menopausadas, ou seja, mulheres que ainda menstruam e que tiveram câncer, essa redução foi de quase 60%. Nossa, foi bem alta. É muito alta, né? Então, a gente acha que hoje em dia o exercício físico deve ser uma receita médica. Você fazer exercício. É tanto que vários estudos mostram que o paciente tem que retornar para o médico com frequência, com acompanhamento, para meio que provar, né? Que é muito fácil a gente dizer que está fazendo exercício e não faz. Então, e com que assiduidade, doutora, que é recomendado? O ideal de 75 a 150 minutos por semana. Que seria quanto, assim, tipo, por dia? Assim, todo dia um pouquinho? 30 minutos, 40 minutos, aí 2 vezes por semana no exercício. É uma quantidade até que, né? Eles viram que de fazer de 90 minutos, 100 minutos de exercício até 4 horas, tinha benefício. Acima de 4 horas de exercício físico, não tinha um aumento do benefício. Entendi, tipo, estabilizava. Então, essa quantidade é uma quantidade ok. Então, a gente... só que um exercício físico mais intenso. Desculpa, essa tosse, esse tempo seco, tá? Eu também tô assim. Então, acho que ir pra academia 3 vezes na semana, se possível 4, 5 vezes seria melhor. Mas eu acho que 3 vezes na semana, com exercício físico aí de 40 minutos, um exercício físico moderado, ou seja, uma corrida, uma bicicleta, que você faça um exercício. E se a gente estiver falando de criança, doutora? Também, tipo, uma atividade mais assim, tipo, ela sair, ela caminhar, ela brincar, como que seria a indicação? A parte infantil, a gente não consegue que a criança faça musculação, por Sim, exemplo, né? por Não isso é tão que... indicado. Então, é mais um exercício aeróbico. Tá. Então, até exercício mesmo, tênis, futebol, que ela vôlei. se distrai, né? Porque também tem a questão da mente, né? Tem a questão de... É lógico que você tá ali exercitando o corpo, trazendo benefícios, mas você tá distraído. É aquele momento que eu acho que você sai um pouquinho daquela realidade e você vivencia uma experiência agradável. E tem que ser, né? Eu acho que o exercício, ele não... Você tem que usar ele como aquele tempo que você escuta música, faz o exercício, que você pensa na vida, que você descansa. Então, sempre também oriento que os pacientes, eles não usem esse tempo do exercício físico para ficar no WhatsApp, no Instagram, enfim, que eles usem como forma tipo de concentração. Escutam música, assiste um vídeo. Às vezes eu digo para o paciente que às vezes ele tem que começar aos pouquinhos. Então, óbvio que se uma pessoa que nunca fez exercício na vida, ele não vai conseguir fazer 1 hora de exercício por dia. Ainda mais você fica olhando aquele horarinho ali correndo, aí você fala, meu Deus, não acaba nunca. Não acaba nunca. Então, eu falo, olha, pega o celular, bota uma série de TV que seja distrai, 20 minutos, coloca lá 20 minutos, coloca na bike ou na esteira e vai e diz assim, só vou acabar quando terminar a série. Com 20 minutos, no outro dia você aguenta 25. E aí, com a meta de 40 minutos aí de exercício. Mas isso aos pouquinhos. Entendi. Acho que, às vezes, muito erro da pessoa que está entrando no exercício físico já entra achando que vai ficar em uma semana musculoso e que vai virar o atleta. Não é assim. Principalmente o paciente oncológico. Sim. Então, tem que começar aos poucos para ele... E criando o hábito. Exato, é um projeto de longo prazo, né? Até porque a ideia não é terminou o tratamento, parou, né, doutora? Exato, é que você continue com aquilo pro resto da vida. É continuar, porque a gente vê que tanto durante o tratamento quanto depois. E lembrar que não é o paciente só oncológico, né? O exercício físico, ele reduz a incidência de cânceres em pessoas que nunca tiveram.
Então, a gente sabe disso. E, além disso... Por esse mesmo processo? Por reduzir processos inflamatórios? Não, por reduzir processo inflamatório e pela saúde do corpo mesmo. Então, a gente sabe que, por exemplo, um paciente que faz exercício no pré-operatório, qualquer cirurgia, ele tem uma recuperação melhor no pós-operatório, ele tem uma redução do tempo de internação. A doença cardiovascular, a doença que mais mata no mundo. Qual é a melhor forma de profilaxia disso? Exercício físico e dieta, né? Alimentação saudável. Então, a gente sabe que o exercício físico, ele não só reduz riscos de câncer, ele reduz riscos de infarto, de AVC, de depressão, de fadiga. Então, acho que não tem dúvidas que talvez o melhor remédio para tudo seja o exercício, né? E é interessante que a medicina agora, ela tem discutido muito essa questão, né, doutora? Que a gente estava conversando aqui no início, que alguns hábitos vão sendo mudados. Sim. Eu lembro que quando meu pai era criança, ele tinha vergonha de levar marmita. Sim. Porque, nossa, tem marmita, que vergonha. Hoje em dia é super normal e é até bonito, né? Tipo, você tá cuidando da sua alimentação. É legal que tenha essa... Eu acho talvez que é a própria evolução da ciência, que ela vem trazendo os dados pra gente. Ela vem mostrando, gente, olha, esse é o caminho. E a gente tá conseguindo absorver isso e caminhar para um lado. Exato. Você falou uma coisa que é verdade. Né? Antes, até na época que eu estudava no colégio... você tinha vergonha de levar o lanche saudável. Nossa, Você queria comprar na cantina do colégio. Aí lá na cantina do colégio... Ou naquele fast food, que eram chiques, né? Era o quê? Era pastel, coxinha, um copo a de batata refrigerante, frita. a batata frita. E o máximo você ia no fast food, comprava aquele kit, né? Hoje em dia, você pode olhar até nas postagens de redes sociais, que você quase não vê isso. Quase não vê, e você vê pessoas dando dicas de como tornar aquilo saudável, com mais fibras, né? É muito interessante essa visão. Mas eu acho que também, tanto pela ciência, como eu acho que a nossa geração também já sofreu muito com o que a gente passou na nossa infância. Com os reflexos daquilo, né? O biscoito recheado, o refrigerante, né? Quando era criança, o fast food. Porque acho que a gente foi criada com o fast food fácil, né? E que era luxo. Então, luxo, assim, era moda. Então, a gente se achava porque estava indo comer. Como o cigarro. Também era um hábito que era super chique na época e foi revertido ao ponto de a gente falar, gente... A gente sabe que isso daí nada a ver, né? Isso não tem nada a ver com a saúde. Hoje os jovens bebem menos, né? Tava vendo, tem uma pesquisa falando que a tendência é que vai parando, né? Que vai parando. Hoje a tendência nos adolescentes já não é beber tanto álcool como foi na nossa E você acha que isso tudo faz parte de um conhecimento, doutora? Que as pessoas vão adquirindo, de uma mudança de hábito? O que você atribui isso? Acho que o comportamento da população é cíclico, né? Então, acho que em algum momento pode ser que a gente... Retorne para alguma coisa. Retorne para alguma loucura. Só que sejam coisas boas, a gente espera isso. Mas né? eu acho que muda. Acho que tanto se provou, as pessoas acho que querem envelhecer mais saudáveis, né? Fala-se que o homem de 120 anos aí já está entre nós, né? Então, quem talvez sejam as pessoas que estejam fazendo exercício físico ou que estão nascendo com essa melhora da alimentação. Então, hoje a gente ainda não consegue chegar a 120 anos, mas quem sabe daqui a né, essas pessoas que hoje estão vivas vivam até lá. Então, acho que é mudança cultural também, porque eu acho que é importante, mesmo que a gente sabe que a ciência prega isso, a gente sabe que se estiver na moda outra coisa... As pessoas vão meio que caminhar para aquilo, As né? pessoas vão meio que caminhar para aquilo. Então, acho que também esse estímulo que é legal, é cool, ser saudável, cuidar da sua saúde, fazer exercício físico. Eu acho que isso está ajudando muito a essa mudança. Então, hoje a maioria das pessoas fazem exercício, né? Tanto que a briga, todo mundo briga. Agora é moda de corrida. E bike, ciclismo, sempre tem. E se a pessoa praticar, tá valendo, né? O duro é só bater a foto ali com a bicicleta. Tô com a blusa da corrida e não fazer nada, né? Mas eu acho que o pessoal pratica mesmo, viu? Que bom! Porque a gente vê grupos de corrida, de ciclismo, de crossfit que até se tornam grupos de amigos, né? Sim, vira um hábito entre eles de sair ali, aquele momento de lazer, de descontração. Lazer. Então, eu acho que isso é muito benéfico. Talvez seja o amigo do bar antigo. Né? Isso é verdade. Só mudou o programa, mas Só mudou o programa. Mas que é bem mais interessante. Sim, e falando em tratamento de câncer, assim, teve uma evolução? Como é que tá essa questão de cura mesmo, de expectativa de vida de um paciente?
como que tá essa situação da avaliação de diagnóstico hoje para o tratamento? Mudou muito. Eu sempre falo para os pacientes que estão tendo um diagnóstico oncológico hoje, que a gente ainda lembra muito dos pacientes ou dos diagnósticos oncológicos de 10, 15 anos, 20 anos atrás. Mas hoje o tratamento oncológico mudou muito e a gente tem um aumento de sobrevida, a gente tem chances de cura em uma parcela muito maior da população do que a gente tinha antes. O tempo as chances de cura, o aumento de sobrevida, isso vai depender muito de cada tumor. Então, hoje em dia, o câncer de mama tem vários tipos, né? Não é só câncer de mama. Se você falar para um oncologista, eu tive um câncer de mama, eu vou dizer qual o subtipo, qual era o tamanho, quais as características, fez qual tratamento. Isso tem várias nuances que a gente vai ter que entender para saber qual o prognóstico daquela doença. Mas eu acho que para todos os cânceres a gente teve um avanço surreal. E cada vez mais a gente está tendo. É uma coisa que deixa o oncologista louco, porque é tanta novidade, é tanta coisa. Para acompanhar, né? Para acompanhar. E a gente tem pacientes que a gente vê a evolução. Então, ele vê a evolução do tratamento oncológico. Então, a gente tem pacientes que, quando ele começou o tratamento oncológico, a gente só tinha aquilo. E que aí foi mudando os protocolos de tratamento. Foi surgindo medicação e a gente conseguiu ir usando. Isso é muito interessante, né? Sim. Acho que são das poucas especialidades que a gente vê uma rapidez tão acompanhando grande. A ciência, assim, em tempo real. A gente acompanha a ciência em tempo real. Às vezes tem um trabalho que é apresentado hoje, às vezes amanhã eu já estou usando aquele conceito do que foi apresentado. Então, muda muito. O câncer ainda continua sendo uma doença preocupante, então acho que a gente tem que fazer de tudo para preveni-la. Mas quando se tem, a gente consegue hoje muito benefício e muitos tratamentos bons. Inclusive, ver que o exercício físico reduz o risco. Sim, então, de progressão já de prevenir morte. dessa forma, né? Já fazer a prevenção dessa forma. A gente vê, não sei, às vezes a gente acompanhando assim, os dados, há um número muito grande, cada vez mais aumentando o número. Você acha que isso está associado às pessoas estarem fazendo mais exames e diagnosticando isso com mais frequência? Ou realmente aumentou o número de pessoas? Acho que as duas coisas. Eu acho que aumentou o diagnóstico, a população envelheceu. Então, hoje, quando você pega vê uma pessoa de 60, 70 anos, ela é jovem. Sim. Né? Isso há 40 anos atrás... Já era super velha, né? Uma pessoa de 50 Não, já eu era com 40 já era uma tia, uma senhora. Uma senhorinha, você vovozinha. já estava usando aquela roupinha. Já estava. Então, a gente tem que entender que a idade média da população aumentou muito. Né? Antes as pessoas morriam com 40 anos, 50 anos. Sim. Se a gente for olhar os nossos avós... Quando a gente sei lá, se a gente lembra da nossa infância, a gente vai lembrar de uma pessoa mais velha. Às vezes aquela pessoa mais velha... Nem era tão velha. Nem era tão velha. Tinha 40 anos, gente. Tinha 40, quase nossa idade. Então, eu acho que a população envelheceu. Tá. E com ela vem as doenças inerentes ao envelhecimento populacional. Então, o câncer é para ser uma doença de idosos, de pessoas mais velhas. Mas também a gente nota um aumento de cânceres em pessoas jovens. Então, com 30, 40 anos, 40, 50 anos, a gente nota aí um grande aumento. A gente não sabe entender exatamente o porquê. Mas, óbvio, eu acho que tem também essa parte do que a gente viveu quando era pequena. Sim, de alimentação, dessa questão de hormônios, alimentação. Tudo essas coisas que, né, a gente vê e deve somar. Contribuir. Então, eu acho que foram épocas que hoje a gente está colhendo os frutos, né? Que talvez essas pessoas que estejam hoje em dia nascendo, crianças com alimentações mais saudáveis, isso vai reduzir de novo. Quanto a gente tem prevenções melhores, enfim. Então, isso acaba... Esse aumento, né, do câncer entre jovens também levou o oncologista e as sociedades até a tentarem ajustar suas diretrizes, né? Hoje em dia, com o aumento de câncer de colo uterino, por exemplo, a gente foi atrás da vacina do HPV para tentar reduzir isso. Então, hoje em dia, as adolescentes já se previnem. Já se previnem. O câncer de mama, a gente teve agora uma atualização do Ministério da Saúde, que antes... a mamografia era recomendada para acima de 50 anos de idade. Hoje a gente teve uma recomendação do Ministério da Saúde que
de 40 a 49 anos pode ser pedido pelo médico da saúde básica. Não é obrigatório, mas vai depender do risco daquela paciente. E abaixo de 40 anos também pode ser pedido se tiver indicação clínica. Entendi. Então, Ou se não é- tiver algum caso na família, alguma coisa assim. Exato, caso na família ou na palpação você tem alguma alteração. Então, a gente sabe que pessoas que têm histórico familiar de câncer de mama na família, pessoas jovens que tiveram... sei lá, minha irmã teve câncer com 40 anos, minha mãe teve câncer com 45 anos. São idades que não era para se esperar de ter um câncer. Então, às vezes... O médico lá da saúde básica vai poder solicitar isso de forma mais fácil. Porque antes não podia, doutora? Não era recomendado, então às vezes isso acabava sendo barrado. Entendi. Entendeu? Na saúde básica, assim, no SUS, né? Tá. Então isso acho que abriu muito. Hoje em dia a gente tenta fazer colonoscopia para os pacientes um pouco mais precoce, até depois, antes dos 40 anos, nem sempre, só se tiver algum sintoma, mas depois de 40 anos, às vezes a gente recomenda, não espera até os 50 anos, a depender de fatores de risco, de sintomas. E também eu acho que é muito importante, porque quando chega um jovem no consultório do médico especialista de outras áreas, ou do médico da saúde básica, e faz alguma queixa, a maioria dos médicos não pensava que seria câncer, né? Hoje em dia já sempre tem que avaliar. Tem que avaliar. Tem que avaliar. A gente vê muito jovem hoje com câncer. É difícil, né? E como que é feito esse... Quando é muito inicial, como que é feito? Qual que é o procedimento? Vamos por exemplo, a pessoa tem uma queixa, você como médica desconfia. Como que é o tipo de exame que se faz específico para... Para mama? Para mama. Então, a gente orienta que o paciente sempre vá no ginecologista para fazer exames de rotina. Todo ano? Qual que é o ideal é todo ano, né? Tá. Se o paciente tiver condições de ir, se tiver possibilidade de ir a esse serviço. E lá ele deve ser feito um exame físico e tudo. Se possível, o paciente deve fazer ultrassom de mamas ou mamografia. Pacientes mais jovens que têm mamas mais densas, às vezes é solicitado a ultrassom porque é mais fácil. A mamografia não dá muito para ver quando a mama é densa. Porque a mama fica muito espessa. E aí sempre procurar, né? Então, vamos lá, a partir de 50 anos, rastreio, né, da mamografia. No paciente que tem uma queixa, que palpou um nódulo, aí para a mama, a gente pede normalmente ultrassom ou mamografia, tá? Dependendo da mama, do que a gente espera ver no exame. E todo câncer, ele é diagnosticado a partir da biópsia. E aí, o paciente faz a biópsia, que normalmente é a agulhinha que vai lá naquela lesão, tira. A gente avalia os tipos de tumor que é. Então, para a gente decidir o tratamento do paciente com câncer de mama, a gente precisa saber o subtipo do câncer de mama, que a gente tem os subtipos luminais, o triplo negativo e o HER2. Cada um vai ter um tratamento e uma visão diferente. Tá. O tamanho do tumor, se ele acomete linfonodos, né, que são os axilares e tal, as ínguas, que as pessoas conhecem. E também se tem alguma doença no resto do corpo. Tá. A partir disso, a gente vai ver se o paciente vai para quimioterapia, se vai para outros tipos de tratamento, se vai para cirurgia direto, se vai fazer algum tratamento antes da cirurgia. Se ele tem indicação de cirurgia, se for uma doença mais avançada, metastática, provavelmente ele não vai ter uma indicação cirúrgica, é só tratamento sistêmico. Então, isso tem várias nuances. Mas, assim, basicamente, o tratamento no paciente que tem um câncer de mama curativo é cirurgia. Doutora, e todo paciente, vamos supor, ele fez um tratamento, ele tirou o câncer, viu que estava tudo ok. Existe um protocolo de que tem que ser feita a quimioterapia ou a radioterapia depois ou não? Não tem uma regra? Não tem uma regra, Não tem? Depende da característica. Tá. A gente tem pacientes que a gente não indica nada e tem pacientes que a gente indica quimioterapia. Ou hormonioterapia adjuvante. A gente tem tumores que são relacionados a receptores de estrógeno e progesterona, então a gente acaba tendo que fazer um bloqueio hormonal naquela paciente. Depende do subtipo. Eu tô te perguntando isso porque meu pai teve um câncer de colo e tratou e ficou bem. 8 anos depois, ele teve a reincidência. 8 anos? 8 anos câncer depois. De cólon? Não, de colo de reto, desculpa. Ah, tá. De reto. E 8 anos depois ele teve. E o médico, na época que atendeu, que não foi o primeiro, falou, olha, se tivesse feito uma quimioterapia na época, poderia não ter acontecido isso. Ele recidivou no local ou em outro local?
Nossa, é raro, viu? 8 anos Verdade? depois, a gente não espera, é mais incomum. Normalmente, o retorno do câncer, na maioria das vezes, são nos primeiros anos. Entendi. Né? Até quanto tempo, mais ou menos? Não tem, depende. Mas 8 anos já seria uma quantidade... Já seria um tempo que a gente não esperaria para um câncer de reto recidivar. Mas se recidivou, é porque a gente acaba não sabendo, né? Então... Se a quimioterapia... Teria que... Também não era protocolo na época, entendeu? Na época... São outros tempos, a gente tinha tem. outros recursos. Tanto de imagem, né? Hoje a gente tem melhor qualidade das imagens. Antigamente o pessoal fazia ultrassom, raio-x e só. E não conseguia detectar, às vezes, a coisa que estava ali, que precisava de um tratamento, né? Doutora, para alguém que está em tratamento, alguém que está... que descobriu que está em tratamento, qual que seria o conselho que você dá no sentido de sim, existe, né? A gente sabe que existe um tratamento e tudo mais. E voltado também para essa questão da atividade física, que é o nosso centro aqui do programa dos embaixadores do exercício físico, para motivar essa pessoa. Porque às vezes a pessoa fala, poxa, eu tô tão abalada psicologicamente, eu já tenho a dificuldade do tratamento. O que você diria para esse paciente? Que o paciente tenha força. O tratamento oncológico, na grande maioria das vezes, não é um tratamento fácil, mas ele tem uma meta. Né? O paciente ele vai querer viver e a gente precisa fazer esse tratamento para dar essa maior chance a ele. Então, tenha força, aguente firme o tratamento, tem um final. Quando você faz o tratamento, ele tem uma previsão de término. E a gente sabe que o exercício físico talvez tenha benefícios até maiores que tratamentos quimioterápicos, por exemplo. Acho que cada vez mais a gente vai precisar fazê-lo. Então, assim, faça exercício. Aumenta as suas chances de cura, aumenta as chances de resposta ao tratamento, aumenta a tolerância ao tratamento. A gente consegue uma combinação de conseguir entregar um tratamento quimioterápico mais completo e o paciente vai ficar melhor até o final do tratamento. Então, assim, força e isso vai terminar. Ai, gente, que ótimo. Eu quero agradecer, doutora, é um prazer, pela presença aqui, porque a gente sabe como a agenda de médico é corrida, é difícil, a gente estava preocupado. Será que vai dar tempo dela chegar, ela vai pegar trânsito? E ela conseguiu estar aqui com a gente para trazer essas informações que a gente sabe que são tão valiosas, e a pessoa que está passando por um momento desses, ela está tão abalada psicologicamente. E eu acho assim, a gente trazer essa esperança, a gente trazer de uma pessoa que, né, doutora, que ela vive, que ela lida com isso. Você vê que existem melhoras, que existe sim a possibilidade de você se sentir melhor fazendo exercício físico, de você se curar. Então, assim, é uma mensagem de esperança que a gente traz. E acho que todo mundo precisa se refletir, né? Precisa ter esse momento de reflexão, de cuidar de si próprio, para prevenir também, né, doutora? Sem dúvida. Cuide de si, conheça seu corpo e faça o melhor para envelhecer o melhor possível, né? Eu acho que a gente vai envelhecer bem com o nosso corpo saudável. Então, quem está em tratamento, lute por ele, vai dar certo. Se eu não acreditasse no tratamento oncológico, eu não seria oncologista. Então, eu acredito no que eu faço e no que a gente estuda tanto e pesquisa tanto. A gente vê realmente resultados bons. Até falo para os meus pacientes, se eu não tivesse resultados bons, como é que eu conseguiria trabalhar? A gente só consegue trabalhar porque a gente tem retorno, né? A gente consegue ver a resposta do que a gente faz. E quem não faz exercício, faça. Quem não tem câncer, faça exercício. Quem tem câncer, faça exercício. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Flávia. E volte mais vezes para trazer assim, assuntos importantes para a gente. Só me chamar que eu volto. Gente, vocês, muito obrigada mais uma vez pela presença e continuem nos acompanhando. Até a próxima.